O meu nome é Welson Alves Tremura, eu sou musicólogo, sou cantor e sou violonista, carrego muitas vertentes na minha carreira. Sou professor da University of Florida, nos Estados Unidos. A música sempre foi a vertente principal da minha vida, porque foi através dela que eu construí toda a minha história. E essa história se resume nesses acontecimentos. Eu acho que o Festival de Inverno é um acontecimento fundamental para o jovem brasileiro que se interessa em ter uma profissão, em ter uma carreira como músico, como acadêmico, como professor. Sabemos muito bem que essa carreira é uma carreira muito difícil, porque a música sempre é uma disciplina onde que os músicos têm que lutarem pelos seus direitos e oportunidades, mas também sabemos que é uma carreira muito, muito gratificante, porque ela nos dá a oportunidade de conhecer muita gente. Na minha carreira como acadêmico, eu me doutorei e me escrevi tese sobre o folclore brasileiro, sobre folias de reis, sobre a relação do homem com o divino e a parte da espiritualidade da música brasileira. Então isso me deu também uma relação com o país muito mais perto das raízes da nossa herança. Eu fui criado no interior de São Paulo, mas residi em São Paulo, residi em Santos e viajava pelo Brasil também como músico. Eu sempre tento levar a música brasileira, porque eu me identifiquei muito mais como brasileiro fora do Brasil do que quando eu morava no Brasil. Porque no Brasil, nós aqui no festival estávamos mais preocupados em estudar o repertório da música clássica, obviamente dos compositores europeus, mas eu descobri que era uma coisa muito mais natural para mim trabalhar com a música brasileira. Eu acho que o Festival de Inverno, na minha carreira, tanto como músico como acadêmico, foi fundamental, porque aqui no Festival de Inverno eu tive a oportunidade de colaborar com grandes músicos brasileiros e músicos de outros países e ter tido aula com grandes professores que me orientaram e, na verdade, incentivaram a minha carreira profissional. Hoje eu tenho uma diversidade na minha carreira, além de trabalhar com a música de concerto, que eu trabalhei há muitos anos, como violonista. Eu também trabalhei como cantor, então eu até brinco com os músicos do Brasil como você faz para dividir sua carreira em 2 instrumentos, etc. Mas eu acho que o mais importante não é realmente o tempo que a gente leva, mas como a gente leva esse tempo. Então, na minha carreira fora do Brasil, porque eu já estou fora do Brasil há 34 anos e construí toda a minha carreira nos Estados Unidos. Participei de 3 festivais, na verdade 4 festivais de inverno, 1980, 81, 84, 85. O festival era sempre anunciado para jovens instrumentistas. Na época, Tatuí era a cidade que conduzia todos o Tatuí, a gente fazia os testes, vamos dizer assim. E eu tinha muitos amigos, a Secretaria da Cultura do Estado, na época anunciava o festival para jovens bolsistas que tivessem interesse, que as audições, nem lembro o termo em português, as audições eram conduzidas em Tatuí e em São Paulo também. E através de amigos, eu já estudei clarinete, estudei com Ginter aqui em Tatuí, eu lembro de Domingos, eu lembro de Burgani, alguns nomes que vêm à minha memória, que são hoje clarinetistas consagrados e fizeram parte das minhas relações. E também estudei canto, Nisa de Castro Tanque, eu lembro do Abel Rocha, que fazia parte de conducting de regência, acho que ele está em São Paulo, já é diretor do teatro, alguma coisa assim. Eu perdi o contato com todos esses brasileiros, ainda mantenho algumas pessoas, e eu lembro também de muitos músicos de João Pessoa, porque o maestro Elezar de Carvalho, ele tinha um relacionamento muito intenso com o Nordeste, e eu lembro dos fagotistas, eu lembro de clarinetistas, eu lembro também de oboístas que vinham do Nordeste para estudar. Então o festival, nessa época nós ficamos alojados no Preventório Santa Clara, aqui embaixo, descendo, e lá a gente tinha um relacionamento diário, né? Durante o dia e à noite, tinha os concertos, as aulas, então era uma verdadeira família, né? E a música de concertos exige realmente essa dedicação por total. Então o músico não está aqui, ele está realmente estudando nesse momento, praticando a sua peça, praticando, e é parte da história, né, de como musicista, como fazer essas coisas. E voltei aqui, é bom lembrar que eu voltei aqui nesse teatro, Cláudio Santoro, em 2012, com a UF Wind Symphony. Fizemos um concerto aqui no festival de 2012. Quem sabe a gente volta no futuro breve aí
Conversei ano passado com o Fábio Zanon, que acho que deve ser o diretor hoje, sobre essas possibilidades de nós voltarmos, tocarmos aqui novamente, e seria um prazer. Eu me sinto muito bem no Brasil, porque é minha casa, minha terra, né, meu país, e eu acho que é importante, porque a música tem que ser divulgada e o Brasil precisa reconhecer os talentos que ele possui. Eu vim em 80, mas em 80 fiquei pouco tempo, saí em 81, em 84 e 85. Em 85 foi o último festival que eu participei e já fui embora para os Estados Unidos. Na época eu já consegui uma bolsa de estudo. Os custos para nós jovens é muito caro estudar fora do Brasil. Eu fiz minhas audições, meus testes e passei nessa universidade. E nos Estados Unidos eu fiz a graduação e pós-graduação. Eu fiz 3 universidades nos Estados Unidos. E hoje eu sou professor na University of Florida, onde eu tenho um programa da música brasileira, chama-se Brazilian Music Institute, que eu organizo, trabalho com os músicos, todos os músicos de bandas famosas, como o pessoal do Hermeto Pascoal, Carlos Malta, Márcio Bahia, Marco Pereira, Jovino Santos Neto, e a lista vai. Músicos, violonistas, grandes violonistas aqui, deixa eu lembrar o Dulce Queira Lima, o Fernanda Cecília, também trabalhei com César Camargo Mariano, um dos ícones da música popular brasileira. Então, tem muita coisa aí no YouTube, é só colocar o Elson Traburo no YouTube que vocês encontram os meus vídeos e os vídeos dos meus alunos. Hoje eu ensino a música brasileira para jovens americanos. Então a gente faz, e quando eu digo música brasileira, eu quero dizer tanto a música brasileira de concerto, vamos dizer Vila Lobos, até a música de Antônio Carlos Jobim e outras coisas também mais populares, mas sempre com uma pegada, com uma verdade, uma verdade e uma estética da beleza da nossa cultura e da nossa história. Tive um professor que era oboísta da Orquestra do Estado de São Paulo, que a gente trabalhava o repertório de Mozart. Ele trabalhava com as cores das árvores, os tons de verde, né? E cada tom de verde de uma árvore, verde muito escuro, verde meio escuro, eram os sons no repertório de Mozart que ele queria. Bianchi, eu não lembro o primeiro nome dele. Também lembro do mestre da Capela Sistina, do Monsignor Bartolucci, 81, que ele trabalhava com a Capela Sistina do Vaticano, que veio ensinar para nós o bel canto, sabe, né? Foi nessa época que tinha o pessoal da ópera do Estado de São Paulo, que cantavam ópera, e o pessoal da ópera já vinha com aquela impostação de voz. Ele queria todo straight tone, né? Que é toda a pureza da sonoridade da voz, né? Então o festival me ensinou tudo isso, me ensinou a trabalhar tanto com as vozes grandes, com as vozes pequenas. Eu acho que o jovem tem que aproveitar essas oportunidades de se descobrir, né? Porque o festival, na verdade, ele, para a minha pessoa, é um descobrimento de quem você é no contexto dos outros, né? Porque cada um vai ter uma cabeça diferente, né? Uma forma de se enxergar diferente. E o festival, se a pessoa tiver uma certa fluência, ele vai ensinar ele se descobrir, se conhecer. E quando a gente se conhece melhor, a gente pode produzir coisas melhores. A gente sempre lembra do Eleazar, porque a personalidade que todos já sabem, história, devem até ter livros publicados sobre a vida dele, mas nós como jovens na época, eu lembro muito bem dele regendo e a forma que ele conduzia a orquestra, né, a seriedade com que ele levava, e ele era uma pessoa muito dedicada a essa música de concerto, né? Então ele era muito dedicado à música europeia e como jovem a gente tentava aprender o que estava dentro da cabeça de um maestro que estudou nos Estados Unidos. Na verdade, nós sabíamos que esse festival foi fundado no modelo americano, né? E ele usou esse modelo americano e aplicou no contexto brasileiro. E que bom que vocês conseguiram manter esse festival até hoje. Isso é uma grande conquista do brasileiro. Nós tocamos numa praça ao ar livre, a caminho do Hotel Urutur. Tinha até uma praça, uma igreja, em frente à igreja, Praça do Jaguaribe. Nós fizemos o concerto de encerramento de 84, nós tocamos Tchaikovsky.
Eu acho que foi Eleazar de Carvalho, não sei quem regeu. Os canhões, é 1812, como fala, 1812, né? Aquela obra de Tchaikovsky, que foi feita ao ar livre. Então eu lembro, obviamente a cidade de Campos do Jordão não era tão inflada como eu estou vendo aí hoje, né? Mas esse é um momento que eu me lembro muito bem da beleza. Foi uma tarde de domingo que nós fizemos um festival, o encerramento na praça. Tocar ao ar livre, tocar uma música com tanta gente, tão forte, né? Tão pungente. O brasileiro gosta daquela coisa de emoção, né? Acho que faz parte da nossa história aqui. Mas para nós jovens era uma experiência fantástica, né? De poder estar tocando do lado de gente bacana. Para o brasileiro continuar com essa relação com a música do Brasil também. Lembrar que a música de concerto que vem da Europa ela é muito importante na formação e ela faz parte realmente de toda essa história, dessa técnica que a gente aprende, que exige muito de nós. Mas é importante lembrar que no Brasil nós temos também uma cultura riquíssima, uma música maravilhosa, que transcende só a música. Então a gente, quando fala de música, não é só falar de popular, falar de popular, de clássico, ou de folclore, mas falar de música boa. Eu acho que é importante o Brasil também pensar na música do Brasil, e eu acho que isso já está acontecendo de uma certa forma. Eu acho que existe uma melhor aceitação, pelo menos do que existia no passado. No passado, a divisão entre o clássico e o popular era muito, muito grande, e hoje a gente vê que a música popular boa do Brasil, principalmente ligada à música da Bossa Nova e algumas coisas da MPB e alguns compositores mais renomados, hoje atinge um público, e é importante que o Brasil volte a ter música nas escolas, como existia na minha época, né? Porque eu venho de uma época ainda que tinha música no grupo escolar, música no ginásio. Obviamente, metade dos anos 70 isso foi retirado, começou outra coisa. Eu acho importante que música não é importante para os jovens ser música, né? Música é importante porque ela transforma toda a forma de pensar e a forma de enxergar o mundo. Então, os meus filhos, eu tenho um filho que é pianista, e esse meu filho, e ele faz toda uma carreira como pianista lá nos Estados Unidos. E a gente percebe que essa música é uma coisa que funciona e muito importante para o jovem continuar. Esse é o que eu desejo.